22, Métodos de Pesquisa, página 22. A fim de atingir os objetivos do nosso livro-texto, faremos a partir de agora uma reflexão a respeito dos diferentes métodos utilizados nas pesquisas científicas. Apenas para efeito de simplificação, adotamos o critério de dividir esses métodos e suas respectivas técnicas em dois grupos: métodos utilizados nas pesquisas qualitativas e métodos utilizados nas pesquisas quantitativas. Em relação a esse critério de categorização, algumas considerações devem ser feitas. Uma pesquisa quantitativa pode ser realizada após uma qualitativa. Na verdade, a pesquisa qualitativa costuma anteceder a quantitativa, especialmente quando o pesquisador não conhece bem o assunto que será estudado. Assim, o mesmo projeto de pesquisa pode envolver elementos das duas modalidades. Há pesquisadores que adotam como categoria a pesquisa quali-quanti. Quali-quanti. Nessa modalidade estariam as pesquisas que fazem uso de técnicas ou processos da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa. Neste livro-texto, nossa opção foi pela separação das duas abordagens, buscando identificá-las com as técnicas mais comumente utilizadas. Em muitos livros a respeito de métodos de pesquisa, poderão ser encontradas outras divisões e outros formatos de categorização. Há inúmeras formas de classificar os métodos empregados nos estudos científicos, sendo que os critérios não dependem apenas do autor, mas da área na qual a investigação está sendo realizada. Aqui optamos pela divisão em função da abordagem qualitativa e quantitativa, considerada por nós ideal para reflexão a respeito das ocasiões e dos contextos em que estes métodos poderão ser utilizados, explorando e detalhando os métodos de pesquisa qualitativas. Como vimos, temos várias formas de categorizar e tipificar pesquisas. A partir de agora, iremos explorar e detalhar os métodos mais frequentemente utilizados, bem como as técnicas que os acompanham no caso de pesquisa qualitativas. O método diz respeito aos processos de investigação. Por sua vez, as técnicas são os instrumentos que materialização a adoção do procedimento adotado. Em relação às pesquisas qualitativas, abordaremos a análise do discurso, o estudo de caso e as técnicas de grupos focais, de realização de entrevistas semi-estruturadas e de observação, os estudos culturais e etnográficos e a pesquisa-ação e os experimentos. Página 23. A análise do discurso. Há muita controvérsia a respeito de análise do discurso. AD, como costuma ser denominada, análise de discurso é AD. Configurar uma metodologia ou uma técnica. Os pesquisadores geralmente tipificam AD, que é análise de discurso, em função de suas várias vertentes e distinguem a análise de discurso da análise de conteúdo. Essas questões extrapolam os limites e objetivos deste nosso livro-texto e, portanto, não avançaremos nessa discussão. Passando ao largo desse conflito, é importante considerar que a AD, que é a análise do discurso, tem como objeto o discurso, que corresponde ao texto verbal e não verbal, emitido por um sujeito que se apropria de regras de linguagem e que fala a partir de um determinado contexto social e histórico. Quando alguém fala, quando alguém escreve, quando alguém canta, quando alguém desenha, quando alguém interpreta. E quando essa pessoa fala, quando está escrita, quando esta canção, este desenho, essa interpretação produz algum sentido, estamos referindo a um discurso. Sentido aqui está associado aos significados atrelados à produção textual. Quando escrevemos algo que esteja carregado de algum significado. Assim, a AD ocupa-se com um sentimento produzido,
seja ele intencional ou não. O texto verbal ou não verbal deve ser interpretado e seu sentido apreendido para que além do que está visível. O que não pode, o que, o que pode não estar visível ali, hein, gente? O que pode não estar visível? Pode não estar claras as intenções do sujeito que emitiu o discurso, as marcas históricas de vida desse sujeito, as marcas sociais dos grupos aos quais o sujeito pertence, o trabalho da AD e justamente o de identificar o que está oculto e que, de certa forma, explica o discurso feito pelo sujeito. Tomemos como exemplo a letra de uma música muito popular na década de 1970. Eu te amo, meu Brasil, as praias do Brasil ensolaradas, o chão onde o país se elevou, a mão de Deus abençoou. Mulher que nasce aqui tem muito mais amor. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país tem mais esplendor. A mão de Deus abençoou. Em terras brasileiras vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Página 24. À primeira vista, essa música fala das belezas e das maravilhas do nosso Brasil brasileirão. Ela faz referência ao céu, faz referência às estrelas, faz referência ao sol, as bênçãos de Deus e a força da juventude. O refrão, que se repete várias vezes, menciona o profundo amor pelo Brasil. Para qualquer um que leia a letra, trata-se de um hino, de uma homenagem ao Brasil muito querido. Há algo oculto na letra da canção, será? Será que há algo oculto nessa letra dessa canção? Vejamos, essa música foi composta na década de 1970 e praticamente tornou-se o fundo musical das campanhas e mensagens do governo àquele momento. No entanto, esse governo não havia sido eleito de forma democrática, não. Ele havia se imposto por meio dos arranjos políticos entre a elite industrial, o capital internacional e as forças militares brasileiras. Uma das expressões mais propagandeadas naquele período dizia que, caso alguém não amasse o Brasil, deveria deixar o Brasil. Assim, o sentimento nacionalista pressupunha o apoio a um regime que governava por meio de perseguição política, da censura e também da violência. Os alvos preferenciais da ação do governo eram justamente os jovens insatisfeitos com os rumos da política brasileira e desejosos do retorno à normalidade democrática. Assim, apesar do tom ufanista e nacionalista da música, a leitura das camadas visíveis do texto nos leva a concluir que, aos olhos dos dias de hoje, essa música simboliza com perfeição um período triste da história brasileira, quando a crítica e a discordância em relação ao governo eram confundidas com atitudes antigovernistas e de desamor ao Brasil. Paramos na página 25.